apresentando. Eu acho que a gente pode começar, certo, Felipe? Eu vou apresentar você e lhe agradecer antecipadamente, como já tinha lhe agradecido a disponibilidade e de participar, porque a gente faz um rodízio. Essas aulas são mensais, fazem parte tanto de elaboração dos protocolos da casa, quanto de atualização científica, né, de programa de educação continuada da clínica. E a gente faz um rodízio entre anestésio, pediatria, obstetrícia. Obviamente, pediatria e obstetrícia vão ter mais temas, infecto e cardiovascular, né? Você tem a Cardio Santa Helena, que é extremamente importante, e extremamente importante também que a gente divulgue os serviços que vocês executam na cardiovascular, para que os colegas tenham esse conhecimento e possam estar acessando, né? Então, novamente, quero agradecer a sua disponibilidade. O doutor Felipe é vascular, ele atende aí na clínica, faz exame aí na clínica, no setor de cardio, e hoje ele vai fazer uma apresentação para a gente acerca dos procedimentos ecoguiados em procedimentos vasculares, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade com o ultrassom, ter como mais uma ferramenta para poder você fazer acesso e determinados outros procedimentos, e ele vai falar sobre isso para a gente hoje. Doutor Felipe, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e sinta-se à vontade. No final da aula, a gente abre para possíveis perguntas que possam acontecer e, de qualquer maneira, a aula estará gravada para a posteridade no site da clínica, como as outras ficam para acesso de quem tiver interesse. Tá? Obrigado, boa aula, vamos lá. Perfeito. Oi, pessoal, tudo bem? Quero, antes de mais nada, agradecer pela lembrança do meu nome. É sempre bom a gente estar falando sobre um tema que a gente gosta, que a gente atua. Meu nome é Felipe Samenez, sou cirurgião vascular, faço parte da equipe da Santa Helena. Vamos lá. Fiquei incumbido de um tema bem bacana, chamado procedimentos ecoguiados vasculares. E eu vou contar a vocês um pouquinho de como tudo isso começou. Eu não tenho nenhum conflito de interesses. Eu sou formado pela Fundação Beneficente do Hospital Cirurgia, aqui em Sergipe. Também fiz cirurgia geral na Santa Casa de BH. Sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, SBACV, membro da Sociedade Brasileira de Laser. Tenho pós-graduação em Doppler, principalmente na área vascular, Doppler periférico e também na parte de vasos cervicais. Certificado nas técnicas de endolaser e CLAC, que são técnicas para tratamento de varizes, pela clínica do Dr. Kazuo Miyake, em São Paulo. E atualmente estou fazendo MBA em Gestão em Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. E, por sinal, foi uma decisão bem bacana aí, recente. O meu começo, eu terminei minha residência de cirurgia vascular em 2020, fevereiro de 2020. Em 2020, em março, surgiu a oportunidade de estar indo para a Faculdade de Tecnologia em Saúde, em Ribeirão Preto, São Paulo, para estar iniciando a atualização em Doppler. E estava no início da pandemia, né, nessa época. Inclusive, quando eu finalizei esses cursos, foi exatamente quando estava tendo as primeiras restrições de aeroporto, enfim. Foi uma época um pouquinho conturbada. Acabou que, quando a gente voltou para Sergipe, a gente pôde perceber que estava tendo um aumento nos casos de tromboses. Não só tromboses periféricas, mas tromboses centrais, principalmente tromboses venosas. Isso fez com que crescesse muito a demanda vascular. Nesse mesmo período, eu tomei uma decisão importante, eu comecei a reduzir meus plantões. Na época, eu ainda dava plantão de UTI, eu sempre gostei de paciente grave, plantões também de cirurgia vascular, e eu acabei focando no consultório. E eu pude perceber que a decisão tinha sido muito acertada em relação ao curso de ultrassom, porque houve um grande crescimento, não só em número de exames, mas em número do consultório. Enfim, essa decisão ela possibilitou várias coisas em seguidas, como uma melhor monetização do consultório, investimento de custos, atualizações. Logo depois eu consegui comprar alguns outros aparelhos, enfim, foi uma decisão muito acertada e
Isso veio principalmente com a pandemia. Queria falar para vocês um pouquinho, gente, sobre o ultrassom, né? O ultrassom hoje ele é uma peça fundamental, eu diria que para várias classes vários especialistas na área médica. É um exame extremamente disponível. Hoje a gente pode perceber um barateamento, maior acesso à compra dos aparelhos. É um exame que ele é reprodutível, ou seja, ele pode ser repetido várias vezes. É muito comum a gente fazer um acompanhamento seriado com ultrassom. Às vezes, um exemplo, um paciente com a trombose que você descarta nos primeiros dias, caso persista aquela dúvida, você pode repetir facilmente. É um exame não invasivo e, quando aliado a algum procedimento, ele vai ser com menos invasibilidade, consequentemente com menos riscos para o paciente. Além disso, comparado a outros exames de imagem, ele tem um custo-benefício bem bacana. Na maioria das condições, ele apresenta um alto perfil de sensibilidade e especificidade, obviamente que vai depender do operador. E, além disso, ele vai apresentar praticamente nenhuma morbidade, nem mortalidade, é um exame super tranquilo de fazer, mesmo quando aliado a algum procedimento intervencionista. Falando um pouquinho do meu início, né? O que é que eu pude perceber? Como todo procedimento médico, ele tem uma técnica. E a gente precisa respeitar a técnica para evitar erros. Sempre identificar o paciente, de preferência com nome completo, data de nascimento, a data e o horário da realização, e isso a imensa maioria das máquinas já fazem. A escolha do transdutor e do preset é a parte inicial da técnica, e a realização do modo, né? Se a gente vai fazer o modo B, o modo colo, espectral, se vai ter mais de um modo. Hoje a maioria das condições clínicas, elas precisam disso. A gente vai conseguir regular a escala de cinza, o foco, profundidade, frequência, PRF, linha de base, ângulo de insonação. Tudo isso hoje a maioria dos aparelhos consegue fazer, até mesmo os aparelhos mais portáteis, que às vezes só tem o modo B, a gente consegue regular bastante coisa que vai otimizar bastante a qualidade da nossa imagem. Dicas gerais, para quem principalmente está começando: posicionamento do aparelho, pensar sempre na ergonomia, né? Todo mundo que faz exame sabe que ao final do dia depender um mau posicionamento ali do paciente, do aparelho, vai dar uma repercussão na gente, no operador. E é importante ter uma sala adequada, um tamanho apropriado, iluminação. Além disso, sempre está procurando conferir o material, né? Se está tudo ok com o aparelho, antes de estar realizando principalmente o procedimento. O transdutor deve estar alinhado com o paciente, seja na posição transversal, longitudinal ou oblíqua. E, quando necessário, se for fazer algum procedimento ecoguiado, é importante, principalmente para quem está iniciando, o avanço lento do catéter, da agulha, e para estar evitando principalmente alguma iatrogenia. Uma dica também interessante para quem vai fazer qualquer procedimento, principalmente quando relacionado a vasos, é sentir a parede da veia. Você consegue perceber que vai ter uma diferença de resistência quando você entra na parede da veia ou da artéria, principalmente a artéria é mais fácil, né, porque vai ter aquele fluxo ali importante, mas na veia você sente uma perda da resistência e muitas vezes até a própria mão você já percebe que está dentro do vaso. Às vezes uma dica, um refluxo em aspiração para confirmar que você está dentro do lúmen do vaso. E sempre uma dica importante, a melhor punção é a que você sabe fazer melhor. Eu vejo muita discussão, fazer punção transversal, punção longitudinal. Eu, particularmente, eu realizo aquela que eu sei fazer melhor. Às vezes, um paciente que tem determinada condição clínica vai ser melhor uma forma ou outra, em detrimento, e tentar sempre a gente fazer o melhor ali naquele momento. Pessoal, falando um pouquinho do presente, né? O que é que a gente hoje vascular consegue fazer? Punções venosas, né? Não só central, mas periférica também.
pacientes difíceis de gasometria arterial, de qualquer acesso a um vaso arterial, né, mapeamento arterial, a gente vai também lançar a mão do exame. O implante do PIC, né, que é o catéter central, mas de inserção periférica. Implante do portocátio, do permicate. Só para lembrar, o portocátio vai ser aquele recipiente que vai estar principalmente direcionado para os pacientes que estão fazendo quimioterapia. Ele é um recipiente totalmente implantável. E o permicate, o catéter principalmente de diálise. E, além disso, que a gente faz bastante no dia a dia, mapeamento venoso arterial, principalmente para avaliar conduto, né? Às vezes fazer um mapeamento de uma veia safena, de uma fístula arteriovenosa. Outra coisa também bastante interessante que eu acho, que eu considero na prática, o manejo pré- e pós-procedimento. Ou seja, você está realizando, às vezes, um tratamento ali, uma punção, e você vai conseguir fazer não só o pré, mas também o pós. Está avaliando alguma complicação local, alguma coleção, hematoma, enfim, diagnósticos diferenciais, tudo isso a gente consegue fazer com ultrassom e também o POCUS, principalmente para aquelas alterações, pacientes graves, de UTI e tudo. Isso é mais recente, porém também é uma realidade. Pessoal, punção venosa central. Eu diria que, assim, hoje, se você tem acesso ao ultrassom, é mandatório você estar lançando mão. Não tem por que você ter acesso a uma tecnologia e você não utilizar. Hoje em dia, a gente já tem transdutores bem portáteis, muito pequenos, às vezes conectados no aparelho do celular ou no tablet, enfim. Não é, muitas vezes, um investimento que todo mundo leva em consideração. Porém, eu acho que médico, às vezes, tem uma mania de não querer investir na profissão. E eu acho que tecnologia está aí, precisa ser utilizada, tem várias vantagens, a gente consegue ter uma melhor acurácia, não só da punção, mas também o correto posicionamento da agulha, do catéter, uma menor taxa de complicações, evitar a punção inadvertida arterial, evitar a punção inadvertida nervosa. Às vezes tem muita alteração anatômica, às vezes a veia está muito colada na artéria, passa por cima, pode estar em volta da artéria, enfim. Lembrar que o ser humano, assim, ele tem inúmeras variações anatômicas. Por melhor que você seja médico, anestesista, enfim, a gente tem que saber lidar com a possibilidade de uma alteração. E, principalmente, pacientes que têm um maior grau de dificuldade. Pacientes obesos, pacientes de politrauma, pacientes que têm radioterapia no local, tudo isso vai dificultar. É muito comum um paciente com pescoço curto, paciente, às vezes, que já sofreu várias punções, ou seja, que vai ter uma alteração. É inevitável que algum hematoma desse esteja deslocando a veia de lado, e por isso que eu acho importante a gente já começar com o que há de melhor, que é a punção ecoguiada. Acerca do posicionamento, como eu falei anteriormente, pode ser uma punção transversal, longitudinal ou oblíqua, vai depender muito da preferência do médico operador. Os benefícios: menor taxa de hematomas, menor lesão nervosa, redução da punção inadvertida, melhor acurácia, consequentemente, menor morbidade. Ou seja, a gente está oferecendo o que tem de melhor para o paciente. As imagens estão cada vez melhores, a gente consegue praticamente determinar todas as estruturas ali na região e, por isso, a preferência por estar realizando de forma ecoguiada. Falando um pouquinho de punção arterial, gente. Eu já vi muito colega passar aperto por não conseguir realizar uma simples punção arterial de uma gasometria. Lembrar que o paciente que está necessitado de gasometria, muitas vezes ele tem um edema, ele pode ter obesidade, às vezes tem um politrauma, já sofreu múltiplas punções, às vezes ele pode ter uma arteriopatia também, que vai dificultar. Tem a questão da alteração anatômica, e por isso, sempre que na dúvida, às vezes, até pela própria intuição, a gente já consegue imaginar que aquela punção vai ser difícil. E se você tem o aparelho ali disponível, mais uma vez eu reforço
a importância da gente estar usando a tecnologia a nosso favor. Lembrar que a gente precisa sempre buscar aumentar nossa acurácia e reduzir a taxa de complicações. Sobre punção arterial, o que é que a gente pode falar? Lembrar que vaso arterial tem estenose, tem calcificação, tem dificuldade, às vezes, na punção. Eu já vi muitas vezes que o simples fato de você puncionar na lateral do vaso, isso muitas vezes atrapalha a realização do procedimento. Se você consegue posicionar a agulha no centro do vaso, evitando, por exemplo, às vezes, uma transecção da parede posterior, consequentemente, uma dificuldade na compressão do vaso, você vai ter também um melhor resultado nisso. Falar um pouquinho do PIC. O PIC é uma coisa não tão disponível assim, é um procedimento não tão disponível assim, mas é um catéter central de inserção periférica. A gente muitas vezes vai acessar via veia basílica, cefálica ou braquial, são as mais comuns. Geralmente, a gente faz um mapeamento prévio, principalmente para determinar a qualidade da veia. Se ela tem um diâmetro adequado, se ela vai ter uma alteração anatômica, às vezes uma agenesia, não só uma agenesia total, mas principalmente uma agenesia segmentar, que vai dificultar a progressão do catéter. E lembrar de uma coisa muito comum de veia, né? Flebite. Se você vai ter uma flebite naquele local, você não vai conseguir avançar o catéter, o fio guia, consequentemente você vai perder a punção. Uma vez que você faz um mapeamento precoce, você vai facilitar o seu procedimento. Quem seriam os melhores candidatos para a PIC? Principalmente aqueles pacientes que vão ficar pelo menos 7 dias internados, que vão fazer uso de algum tratamento ou terapia endovenosa, e aqueles pacientes que têm múltiplas necessidades de coleta de exames. Ou seja, se você vai ter um catéter ali, menos um catéter de inserção periférica, né? Que a gente sabe que vai ter uma qualidade melhor para nosso paciente. Muitas vezes você vai identificar precoce, isso hoje a maioria dos hospitais que lidam com protocolos, eles conseguem identificar isso facilmente no internamento do paciente e conseguem eleger melhor esse paciente e solicitar a avaliação da cirurgia vascular ou, em alguns casos, de algum outro profissional de saúde que vai estar funcionando esse catéter de inserção periférica. Falar um pouquinho do Portocat, gente. O Portocat, para quem não conhece, é um reservatório implantável, ele fica abaixo da pele. Ele vai estar conectado a um catéter. Esse catéter, ele precocemente, previamente, ele vai estar em contato com a veia de inserção central, ou a veia subclávia, ou a veia jugular, geralmente. E dentro desse recipiente, ele tem uma películazinha de silicone, aqui nessa outra imagem, aqui no centro da tela, dá para ver, você consegue também fazer punções aqui, principalmente para estar administrando quimioterápico. Ou seja, aquele paciente oncológico que vai passar, às vezes, ali 6 meses a 1 ano fazendo quimioterapia, também é uma excelente ferramenta para melhorar a qualidade de vida desse doente e também possível de implantação, principalmente com a avaliação do ultrassom. Ele tem um ótimo perfil de segurança. Esse reservatório, ele pode ter um tempo de duração bem ampliada. A maioria dos pacientes fica em torno de 1 a 2 anos, mas tem relato de pacientes que ficam 5, 6, 10 anos com ele. E, como eu falei, a veia de escolha geralmente é subclave ou a jugular. Falar um pouquinho do Permicat para vocês. Essa imagem dá para entender bem, ele é um catéter de inserção central, ele tem um duplo lumen, geralmente, principalmente destinado para aqueles pacientes que vão fazer diálise. Geralmente, é uma via de transição, né, para diálise, até a fístula arteriovenosa do paciente maturar. Porém, na prática, o que a gente percebe é que, principalmente no serviço público, esse catéter, às vezes, ele é a única via do paciente. E, às vezes, o paciente ele perde o time, né?
ele não consegue fazer a diálise peritoneal ou a diálise pela fístula, acaba fazendo só pelo catéter. Só que qual é o problema disso? Esse catéter ele funciona como um corpo estranho, e o paciente que faz diálise ele fica anos com isso aqui. E acaba contribuindo, muitas vezes, para a estenose de veias centrais ou oclusões de veias centrais. E esse catéter acaba perdendo o efeito, acaba, às vezes, infeccionando, enfim. Infelizmente, isso é uma dificuldade, principalmente no sistema público. O normal seria que esse catéter ficasse no máximo 3 a 6 meses, mas é muito comum a gente ver esse catéter aí mais de ano, 2, 3 anos. E é um catéter, ele tem uma inserção central e ele faz um túnelzinho por baixo da pele até acessar a veia. E isso também favorece um pouquinho algumas complicações, principalmente do ponto de vista de infecção, por conta do tempo longo de implante dele. Uma coisa que a gente faz bastante também, um procedimento que a gente faz muito, é o mapeamento de conduto, né? É uma avaliação de veia safena, veias periféricas, artéria radial, seja para cardiovascular, seja para vascular, seja para procedimento de varizes, enfim. A gente consegue fazer a escolha do conduto baseado no ultrassom. A gente vai conseguir ver várias características daquele vaso, como trajeto, calibre, se ele tem alguma alteração anatômica, se tem agenesia, qual é a profundidade do vaso, se tem ou não algum sinal de flebite e também algum sinal de aterosclerose, principalmente não, né? Quando a gente fala em mapeamento arterial. É fundamental essa programação prévia. Eu diria que assim, ela antecipa vários problemas, principalmente do ponto de vista de duração de técnica de tratamento, enfim. Um paciente que vai ser submetido a uma ponte de safena, o ideal é que a gente faça esse mapeamento prévio, até, gente, pensando, hoje, infelizmente, a gente passa por um momento na medicina que a gente sabe que o litígio e a judicialização da medicina, ela é uma realidade. E a partir do momento que você antecipa o problema, que você faz a programação prévia, que você faz o mapeamento, você está aumentando a segurança do seu procedimento. E cada vez mais o paciente ele conhece os direitos dele, ele conhece... muitas vezes a gente vê no consultório no dia a dia aquele paciente que já chega muito bem informado. Ele sabe da necessidade de um ultrassom. E ele sabe quando você fez ou não ultrassom. Às vezes, até quando não tem indicação do ultrassom, a gente é cobrado ou pela família, ou pela enfermagem, ou por alguém da equipe. Ah, doutor, por que você não fez ultrassom? E aí você tem que parar, explicar que muitas vezes o diagnóstico naquele caso era clínico, que não precisava do ultrassom. Mas hoje, o exame de imagem, ele serve como um respaldo médico. Infelizmente, às vezes a gente acaba pedindo para quase todos os pacientes, até para uma certa proteção, não só a proteção do paciente, que isso a gente sempre vai voltar a atenção, mas também a proteção nossa, para que, em caso de alguma complicação, em caso de algum problema, a gente tenha um respaldo do exame de imagem e do laudo prévio. Além disso, o mapeamento ele serve para escolher o material. Se você consegue fazer uma avaliação detalhada daquele vaso estudado, você consegue separar de uma forma melhor todo o material que você vai usar para aquele procedimento. Principalmente quando a gente fala de ponte de safena, de procedimento endovascular, enfim, hoje com o ultrassom ele fornece várias informações que vai facilitar a nossa vida e, principalmente, vai melhorar nosso índice de acurácia e, consequentemente, reduzir a taxa de complicação. Falando um pouquinho do manejo pré e pós-procedimento, uma coisa que, assim, eu particularmente, eu faço em quase todo paciente meu que vai fazer tratamento, visando, principalmente, mais uma vez, eu reforço a questão da segurança, além disso, a proteção legal e o litígio. Por que eu faço isso, gente?
é fundamental a gente detalhar ao máximo o antes e depois. Se possível, com fotografia de tudo, a gente vai ter o laudo prévio, o laudo de pós também, controle. Um exemplo, se você vai tratar uma veia varicosa, uma veia safena, por exemplo, e se você fala que na literatura tem uma taxa de sucesso com o endolaser de 90% a 95%, eu tenho que ter uma estimativa se realmente minha casuística está sendo essa. Porque lá na frente, caso contrário, se aquela veia reabrir, se a veia voltar a ficar doente, voltar a dar sintoma para o paciente, ele vai me cobrar e eu vou ter tudo aquilo salvo daquele paciente. Eu vou mostrar para ele que realmente a veia foi tratada, que houve uma eficácia, porém, a gente tem que lembrar que algumas circunstâncias na área médica não tem cura e que aquela doença ela pode voltar daqui a 10, 20, 30 anos. E, infelizmente, a gente sabe que tem alguns pacientes que às vezes são um pouco mais maldosos, que às vezes estão tentando algum ganho ali financeiro em cima, e o motivo da documentação fotográfica e da documentação dos laudos é justamente esse, é evitar um contratempo. Graças a Deus, eu nunca passei por nada desse tipo, mas eu conheço alguns colegas e a gente acaba frequentando cursos, congressos, aulas, e a gente sabe que cada vez mais isso é uma realidade. Porém, a partir do momento que você tem um termo de consentimento bem informado, você alinha a expectativa e a realidade com o paciente, você tem uma conversa franca com o seu paciente sobre os riscos, benefícios, que você está oferecendo o que tem de melhor na literatura para ele, e, além disso, uma relação médico-paciente adequada, você está mais protegido. E eu prefiro pecar por excesso nesses casos. Além disso, a ideia da reavaliação pelo exame de imagem é principalmente um diagnóstico precoce, é você evitar uma complicação mais grave. Eu, particularmente, sempre que possível, eu tento optar por qualquer complicação, eu estar ali do lado do meu paciente, porque uma coisa que a gente vê muito é, às vezes, na hora do tratamento, o paciente está do lado dele, mas, às vezes, na hora da complicação, o médico que, às vezes, não se sente tão confortável, às vezes, acaba, talvez, buscando culpado em outras coisas, acaba se eximindo de culpa. Porém, assim, eu particularmente eu acho que assim, é muito fácil você estar do lado da hora da vitória do paciente, mas é na hora da complicação que você vê a qualidade do seu médico, a qualidade do profissional que está ali do seu lado. E eu procuro sempre estar revendo meus pacientes, seja de laser, seja de aplicação, seja de espuma, para estar enxergando se está tudo bem, e tendo a conduta precoce, buscando, às vezes, reduzir ao máximo uma possível complicação ali. E lembrar que isso vai trazer também uma menor morbidade, um menor tempo de internamento, às vezes nem vai precisar reinternar o paciente ou não, e, consequentemente, vai reduzir o custo geral. Ou seja, se você faz o acompanhamento do seu paciente e detecta precoce, todo mundo vai ganhar com isso. Principalmente o paciente, que é o maior interessado nisso, mas a gente também. E por isso que eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso aqui hoje. Pessoal, coloquei aqui uma charge sobre o dia a dia do vascular. Uma coisa bem interessante é que até a gente que é profissional, às vezes a gente fica com dúvida, né? Um exemplo muito comum é aquela história, o paciente tem um pulso fraco, tem um pulso reduzido. Teoricamente, são formas leigas da gente estar falando, né? Não são termos cientificamente com valor. E uma coisa que às vezes a gente tem dúvida, particularmente, 90% das vezes eu estou com tração do meu lado, quando eu tenho dúvida se tem um pulso, se o paciente tem alguma complicação ou não, eu vou lá, passo o ultrassom e eu tiro a dúvida na hora. Muitas vezes não cobro nada para o paciente. Eu acho que melhora também meu exame, né? Meu exame clínico, e também vai facilitar minha tomada de conduta.
Aí eu coloquei essa chargezinha, é de um perfil que é bem famoso no meio vascular, que é o Fogarty da Madrugada, que ele coloca a ideia do ultrassom precoce na confecção da fístula. É muito comum assim, doutor, fiz a fístula, já quero logo começar a usar. Mas a gente sabe que ela demora para pegar. E o melhor parâmetro hoje é a avaliação com ultrassom. E aí, em tom assim, mais informal, na charge ele coloca isso, a relação da veia, que está em azul, com a artéria, e aqui embaixo está a anastomose, e o ultrassom chegando para avaliar isso de forma precoce. Aí eu coloquei algumas frases que são bem comuns no nosso dia a dia. Essa fístula não vai vingar. O paciente está com início de trombose. Gente, não existe início de trombose. Ou é trombose ou não é trombose. Muitas vezes o que chama de início de trombose é aquele paciente que não fez ultrassom, ou seja, não dá para dizer o que é, porque a partir do momento que você suspeita, você tem que solicitar. Ou então, uma coisa que o pessoal confunde muito é tromboflebite, que às vezes é aquela veia superficial que ela está flebitada, está inchada, está dolorosa, está vermelha, mas é uma veia superficial, ou seja, é uma tromboflebite superficial e não a trombose venosa profunda, que é diferente. Outra coisa que é também do dia a dia, né? Tô com dor na perna, vou botar a perna para cima. Pessoal, tem que lembrar que tem condição que você não pode botar a perna para cima, né? Paciente que tem uma arteriopatia, se você bota a perna para cima, vai dificultar ainda mais a chegada do sangue. E, apesar dele ter uma má circulação, que também é um termo leigo, a conduta adequada, nesse caso, não seria a perna para cima. A aplicabilidade, né, do ultrassom na nossa prática, eu coloquei aqui um esqueminha de uma punção transversal e uma punção longitudinal, mostrando as diferenças, né, a punção que está fora do plano, dentro do plano, qual é a forma certa, essa angulação, nesse caso, está adequada, né, mais ou menos 30 graus, bem próximo ao transdutor. E aqui ao lado eu coloquei algumas aplicações. Ficou um pouquinho pequena a letra, eu peço desculpa, a respeito dos bloqueios periféricos que a gente dá para fazer, né, guiado por ultrassom, drenagem, avaliação de coleções, principalmente diagnósticos diferenciais, como eu tinha falado anteriormente, às vezes um seroma, às vezes um cisto de Baker, às vezes um linfedema, tudo isso faz diagnóstico diferencial com várias condições nossas. Além disso, uma coisa que acontece muito no nosso meio vascular, fazer uma drenagem de hematoma, só que eu consigo fazer após um bloqueio local ali, guiado por ultrassom, e eu ainda consigo fazer isso de forma guiada. Ou seja, eu vou aumentar a qualidade da minha drenagem. Consequentemente, eu vou melhorar muito o resultado dela. A escleroterapia guiada, que nada mais é do que a aplicação, a gente consegue fazer a aplicação de espuma, e melhor do que isso, não só fazer a punção e injetar o produto, como eu consigo acompanhar esse produto dentro do vaso. E eu consigo interromper a injeção do produto exatamente no ponto que eu quero. Ou seja, hoje o ultrassom, ele é peça fundamental. A gente considera que ele eu vou falar mais lá na frente, mas ele é o olho do cirurgião vascular. Não tem mais espaço para achismo na cirurgia vascular. A gente, uma vez que tem acesso hoje ao ultrassom, hoje é praticamente mandatório. Eu considero que ter ultrassom em sala melhorou particularmente tudo no meu dia a dia. Acaba não só facilitando todo o processo de tomada de conduta, o diagnóstico, a terapêutica, a redução de complicações, o paciente ele adora isso, porque ele se sente seguro e ele percebe que também o médico está muito seguro no tratamento. Isso é fundamental. E como eu falei anteriormente, todo mundo vai ganhar com isso. Outra coisa também bem interessante, né? Saindo um pouquinho do meio vascular, mas terapias intraarticulares, o pessoal da ortopedia, que faz muito bloqueio, o pessoal da anestesia, tratamentos subfaciais ou endoluminais, enfim, uma série de possibilidades, gente. Tratamento de pseudaneurisma, hoje a gente consegue injetar fibrina dentro de um pseudaneurisma, tudo isso no consultório, guiado por ultrassom.
o tratamento de má formação arteriovenosa, não só o tratamento, mas também a avaliação delas. E, como eu falei ao longo de toda a aula, várias punções, né? Hoje, o cirurgião vascular, eu já perdi as contas de quantas punções eu fiz, mas eu sei que são milhares, e a gente consegue fazer tudo isso também com mais segurança e mais acurácia, guiado por ultrassonografia. E o protocolo FAST, né, para quem não lembra, é o protocolo que o pessoal do Politrauma usa bastante. Eu tive a oportunidade de conhecer o João 23 em BH, que é o maior hospital de trauma da América Latina, e lá o protocolo FAST, ele funciona assim perfeitamente. Ele assim é incrível o quanto que rapidamente a gente consegue avaliar o paciente com ultrassom em sala e muitas vezes vai mudar a conduta e também vai melhorar o desfecho do paciente. Pessoal, aqui eu coloquei um slide bem interessante, que é a mudança e evolução vascular. A mudança e evolução do ultrassom. Aqui ao lado, nessa primeira imagem, tem um protótipo, né, o início. Olha o tamanho desse aparelho, extremamente pesado, desconfortável, durava uma eternidade para realizar as imagens, muitas vezes associada a algumas complicações por conta do quanto que essa técnica era primitiva. Essa segunda imagem, eu já vou falar um pouquinho mais lá na frente também, mas é o IVUS. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer, mas ele é um ultrassom endovascular. Ele é um micro-ultrassom, ele tem várias microsondas na extremidade, e ele, aqui especificamente, ele está fazendo uma histologia endoluminal. O que vocês estão vendo em verde são algumas alterações na parede do vaso, alterações mais fibrolipídicas, e aqui em vermelho, algum grau já de necrose, e em branco, um pouco do cálcio. E aqui no centro do vaso, o lúmen do vaso. Por que é interessante estar mostrando isso? Hoje, em centros mais avançados, grandes metrópoles, ele é uma realidade. A gente consegue melhorar muito a acurácia, muitas vezes da escolha do device, da escolha do stent, do balão, se ficou alguma dissecção residual, se ficou algum kink, que é quando o stent ele não fica bem adaptado, se tem alguma trombose precoce, se tem fibra ou traves fibróticas, enfim, uma série de coisas. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E na terceira imagem, eu coloquei aqui, estou vendo o doutor André Sotero estar aqui em sala, que bom, fico feliz pelo prestígio. E eu estou vendo algumas imagens de ultrassom fetal, mostrando a evolução desse feto ao longo das semanas e a qualidade dessa imagem, que até para a gente que lida com ultrassom se surpreende, né? É impressionante o quanto que o ultrassom tem mudado ao longo dos anos e o quanto que isso melhorou nossa vida médica. Coloquei um exemplo de tratamento de varizes. Essa primeira imagem do canto superior esquerdo é um flebo extrator. Antigamente, a gente passava isso por dentro da veia, principalmente da veia safena, e isso aqui é um gancho de aço. A gente fazia exatamente como o nome fala, a flebo-extração, ou seja, a extração do vaso, a gente tracionava. Só que qual é o problema? Essa ponta aqui de aço, ela não puxa só a veia, ela acaba puxando o vaso linfático, ela machuca nervo, e, consequentemente, isso aumenta muito o dano tecidual, aumentando muito a taxa de hematoma, de dor, de lesão nervosa. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, estou mostrando os cortes que antigamente a gente fazia. Era um corte no tornozelo, um corte na virilha, por dentro ia passar esse gancho e vai fazer a tração daqui da virilha até lá embaixo dessa veia. Consequentemente, imagine a dor que isso não causava. Hoje, aqui ao lado, no lado direito, o que é que a gente faz, né? Isso já é uma realidade, inclusive aqui em Sergipe, inclusive aqui em Aracaju, eu realizo essas técnicas. A gente passa uma fibra ótica, que é essa imagem do canto superior direito. Na ponta tem um laser. Esse laser ele tem afinidade pela hemoglobina e pela água. Consequentemente, ele vai disparar essa energia e vai fazer um aquecimento da parede do vaso.
Aqui embaixo, vocês estão vendo a via de acesso. Eu passei um catéter aqui, ou introdutor, né? Geralmente é 4F ou 5F, ou até um Gelco 16, que é o que eu tenho usado mais atualmente. A gente passa a fibra por dentro do vaso, já cai dentro da veia, só que um detalhe, tudo isso guiado por ultrassom. Em nenhum momento eu vou disparar esse laser fora da luz do vaso. Por quê? Porque eu estou acompanhando durante todo o trajeto com ultrassom. Eu vou ficar devendo a imagem e o vídeo disso, mas eu posso enviar depois para vocês verem exatamente o que eu estou falando. E, mais recentemente, né, como eu falei, o IVUS, que é esse catéter que está na imagem superior aí, ele é extremamente moderno, ele hoje é um ultrassom endovascular, ele tem sido usado muito pela pessoal da cardio-intervenção e da vascular, principalmente o pessoal da endovascular, e também, pessoal, ultrassom pulmonar, né, que é uma coisa que não se fala tanto, mas principalmente, assim, pacientes, às vezes, que não têm dificuldade de transporte, paciente de UTI, várias condições hoje a gente consegue avaliar, principalmente o pessoal que faz intensiva. Existe a possibilidade também de alguns contrastes para a gente estar utilizando nesses procedimentos. Eu vou destacar as microbolhas, que existem várias aplicações desses contrastes na cirurgia vascular e também nas outras especialidades. E, pessoal, a questão do intraoperatório. Eu particularmente, assim, eu gosto bastante. Eu acredito que, assim, a partir do momento que você adquire a curva de aprendizado, facilita muito. Só para vocês entenderem, antigamente era proibitivo você tratar, às vezes, 2, 3, 4 safenas. E o tempo cirúrgico era em torno de 4 horas, mais ou menos, 3 a 4 horas, principalmente casos grandes, que eu me refiro. Hoje em dia, a gente consegue fazer 3, 4 safenas em 1 hora e meia. Tudo isso graças ao ultrassom e ao laser. Ou seja, a gente está falando de um procedimento com menor tempo de duração, menor tempo de anestesia, anestesias menos complexas. Além disso, procedimentos estritamente direcionados, como eu falei, é muito difícil eu fazer um tratamento hoje guiado por ultrassom e errar, porque só se eu estiver fazendo às cegas. O ultrassom é, como eu falei um pouco antes, ele é o olho do cirurgião vascular. Hoje, eu diria que, assim, o cirurgião vascular que não tem um ultrassom na sua clínica ou no seu intraoperatório, ele está perdendo, ele está deixando de oferecer o melhor para o seu paciente. E é por isso que eu considero que ele é uma peça fundamental e essencial durante toda a cadeia de atendimento ao paciente vascular. Eu vou colocar aqui um segundo exemplo, que eu vou destacar a questão da oclusão das estenoses, não só no território venoso, mas no território arterial. Eu coloquei um exemplo aqui acima do IVUS, ele fez uma reconstrução nessa imagem de baixo, mostrando exatamente os pontos de estenose. Aqui em cima, você está dando para ver o catéter no centro. Existe esse espessamento aqui na parede do vaso e, consequentemente, também vai mostrar os pontos de estenose. Por que isso é tão importante? Porque as outras técnicas, até mesmo a arteriografia, que não avalia bem o lúmen do vaso, a arteriografia às vezes avalia muito mais a parede do que o lúmen, o IVUS hoje ele se mostra superior do que isso. E quando a gente pensa em território venoso proximal, por exemplo, oclusões de veia ilíaca, veia cava, síndrome de Nutcracker, síndrome de May-Turner, esses procedimentos que antes não tinham nem opções terapêuticas, hoje eles são a realidade na endovascular. E o pessoal, como eu falei, da cardio-intervenção, que foi o exemplo citado acima. Aqui embaixo está um exemplo do aparelho. Vocês vão ver que ele não tem quase nada diferente em termos de carrinho e da tela. Hoje o que vai mudar principalmente é o transdutor. Hoje não é uma realidade em todos os centros, é um aparelho mais caro, é um aparelho de difícil acesso desse ponto de vista. Porém, assim, isso está, assim como os outros aparelhos, está barateando, o acesso está aumentando,
Eu, particularmente, eu ainda não fiz meu aperfeiçoamento, mas em breve vou fazer, e eu acho que cada vez mais vai ser uma realidade no nosso meio. Aqui, como eu falei anteriormente, a gente consegue avaliar o lumen, diâmetros locais do vaso, diâmetro do device, né? No caso, o stent, o balão que vai ser escolhido, o tamanho da endoprótese, enfim. Além disso, a gente consegue posicionar melhor, não só o local que a gente vai liberar o balão, o stent, mas também o local certo do vaso, avaliar se tem alguma trave fibrótica, se tem kicking. Uma coisa também que acontece muito, que é difícil às vezes de tratar pela arteriografia, a dissecção. Além disso, a estenose, as oclusões e, como eu falei mais anteriormente, a histologia da parede, que foi aquela imagem lá que eu mostrei. Só vou voltar rapidinho para vocês verem, bem rápido. Acho que quem foi rápido agora foi eu. Aqui, essa imagem da tela. Essa imagem, gente, eu posso depois mandar outras imagens. Isso aqui é muito legal. Tipo, você conseguir fazer uma histologia por meio de um exame de ultrassom. Não são todos os aparelhos de ultrassom que fazem, mas assim, você conseguir avaliar qual é a característica da placa, qual é o grau de necrose, qual é o grau de calcificação, eu acho que assim, isso tem um benefício assim, extraordinário para o paciente. Pessoal, para finalizar, alguns macetes, né? Como eu falei, avaliar fluxo, descartar, classificar condições, eu coloquei como exemplo a trombose venosa, o acompanhamento seriado, a melhora da assistência ao paciente, o diferencial técnico e também, a gente falou pouco sobre isso, mas a questão da diferenciação mesmo do profissional, né? A gente consegue agregar valor à consulta, a gente consegue agregar valor ao nosso honorário. Hoje a gente consegue fazer isso até via alguns convênios. Eu, particularmente, eu faço ultrassom hoje no intraoperatório. A maioria dos convênios tem autorizado e, principalmente, a questão da tecnologia, da gente estar oferecendo o melhor para o nosso paciente. Eu acho que isso não tem preço. Provavelmente, foi por investir em tecnologia que eu estou aqui hoje sendo convidado para dar essa aula para Santa Helena. É uma honra enorme para mim e agradeço de antemão. Coloquei essa charge ao lado, mostrando que assim, nossa caminhada é longa, nossa subida é absurda, é super difícil, a gente passar por tanta coisa, faculdade, primeira residência, segunda, curso de atualização, congresso, várias horas a gente pensa em desistir, mas assim, eu posso falar a vocês que assim, o conhecimento é nossa maior moeda, nosso maior poder, e um dia tudo vale a pena. Eu ainda tenho em mente vários aperfeiçoamentos. Eu acho que o que une nós profissionais médicos é a paixão por estudar. E é isso, pessoal. Aqui eu deixei um espaço para dúvidas e para finalizar, quero apenas agradecer. Eu escolhi uma frase do Churchill, eu acho que é uma frase muito pertinente agora nesse momento que a gente vive, falando que a lição é a seguinte: nunca desista, nunca, 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 em nada, grande ou pequeno, importante ou não, nunca desista. Nunca se renda à força, nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Churchill falou isso quando a Inglaterra estava descrente na guerra, ela estava sendo ameaçada pelos nazistas. Para quem gosta um pouco de história, o nazismo foi um dos maiores exércitos que tiveram, e Churchill nunca desistiu, e hoje o mundo tem muito a agradecer a ele. Se não fosse ele, o desfecho da Segunda Guerra Mundial teria sido diferente. E eu, particularmente, eu gosto muito de ler biografias, a dele é uma das melhores, a meu ver. Eu coloquei algumas imagens aqui ao lado, uma imagem realizando o ecodoppler, lá no Hospital do Rim, que é um hospital que eu gosto bastante de operar também, assim como Santa Helena, São Lucas. E, mais recentemente, aqui na direita, eu coloquei uma imagem com o Dr. Sérgio Belzac, que ele é um dos maiores nomes na cirurgia vascular. Eu tive a honra de entrevistá-lo num podcast. E, mais uma vez, pessoal, eu acho que o que nos une é o conhecimento. Mais uma vez, obrigado.